Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rodrigo do Você Candidato. Tá? E hoje eu fiquei sabendo que vocês vão ter aí uma reunião muito importante, uma reunião de definição aí de caminhos a seguir, uma reunião de definição de estratégias que vocês vão utilizar. E o meu amigo Daniel me convidou para dar uma palavra aí com vocês. Ele acha que é importante ter esse engajamento e que hoje é como se fosse um marco aí dessa caminhada de vocês rumo à eleição de 2020. O que eu tenho a dizer? A eleição ela começou, né? Para quem já está se articulando, para quem já está se preparando, a eleição já começou há muito tempo. Só que tem gente que acha que ela ainda não começou, porque né, na cabeça da população essa eleição ela só vai começar em agosto do ano que vem. Mas isso é mais ou menos uma meia-verdade. Por quê? Porque o eleitor ele precisa de ser educado, ele precisa de ser trabalhado. Okay? É como se você fosse comprar um produto de alto valor e que você não chega simplesmente numa loja e vai comprar um carro que custa 50 mil reais, 60 mil reais, 100 mil reais. Você vai elaborando, você vai trabalhando isso. O eleitor é a mesma coisa. Você vai passo a passo construindo um relacionamento. E é exatamente isso daí que faz a diferença entre ser um candidato vencedor e um candidato que vai ser ali, ocupar as posições médias, que muitas vezes não vai ser eleito. Então eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo ele é muito interessante, é muito bom começar agora, é muito bom já começar a articulação agora. E ele caminha em duas frentes, né? Primeiro é a articulação política, em segundo lugar a articulação com os eleitores. Então esses dois caminhos, essas duas frentes, elas precisam caminhar junto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Antônio, eu trabalhei aí ao longo de todas as campanhas mais caras e organizadas e bem estruturadas do país. Eu trabalhei de campanha presidencial até campanha para vereador. E em todas essas campanhas tinha alguma coisa em comum, que era ter uma estrutura, que era ter uma organização, ok? Eu, sinceramente, eu nunca vi uma campanha, por mais que a gente encontre aí, mas eu não deparei, não é a minha experiência, uma campanha vencedora onde que não foi organizada, onde que ela não foi estruturada, onde que ela não foi pensada. Então toda campanha ela precisa desse tipo de trabalho aí. Eu costumo comparar a campanha muito, a gente fala assim, olha, futebol, religião e política a gente não se discute. Discute sim, né? Discute sim porque esses três fatores, tem dois elementos que coincidem entre eles. Né? Os três fatores têm dois elementos que coincidem entre eles, que é a emoção e a razão. Então qual que é o comportamento aí nessas três situações? Normalmente a gente toma um posicionamento emocional, mas a gente justifica pela razão. Na semana que vem a gente tem uma decisão aí importante. Não sei se vocês são flamenguistas, se são anti-flamenguistas, e eu também não vou contar qual que é o meu lado nessa história aí não. Mas na semana que vem tem uma decisão importante do Flamengo e a gente sabe, né, a possibilidade do Flamengo ser campeão é muito grande. Por quê, pessoal? Porque quem chega mais longe é quem treina e quem tem principalmente um técnico, né? E eleição também é isso, eleição é treinamento. Quando eu pego e falo que é treinamento, é fazer um pouquinho todo dia, porque um pouquinho ele faz montão. E você também tem um técnico. O que significa ter um técnico? Ter um técnico é uma pessoa que te pega e te leva no caminho da vitória. Olha, hoje você faz isso, hoje você faz aquilo, hoje você caminha, hoje você treina isso. O técnico é aquele cara que, por exemplo, te manda bater 200 pênaltis, né, ou 200 faltas. E aí, no final, quando você já está exausto, ele pega e fala assim, vamos dar os 10% a mais. E quais são esses 10% dentro de 200 faltas? Mais 40 faltas. Você já está exausto, né? Mas o técnico te dá esse incentivo. Então, é preciso de você ter um time, e eu acho que isso daí vocês estão formando hoje, né? Nesse início aí, é a formação de um time. Um time ele caminha junto, um time ele trabalha junto, um time ele se fortalece junto. Nos momentos de derrota, nos momentos de tristeza, o time é quem dá o consolo ali. Então isso daí é muito importante, o que vocês estão fazendo hoje. Enfim, qual é a palavra que eu tenho para falar para vocês? Então defina a sua estratégia, defina a estratégia para poder chegar na eleição em 2020 fortalecidos. Definam essa estratégia, treine, ok?
O que é o treinamento? O treinamento é falar com o eleitor todo dia, você ter uma conversa, você ter um discurso que vai encantar o eleitor e que vai fazer você entrar dia após dia na cabeça do eleitor. Então, campanha, comunicação, é repetição. Repita o seu discurso, repita aquilo ali que você tem de melhor para poder dar ao eleitor. Tá? E a outra coisa tenha esse técnico, alguém que saiba te levar desse ponto A, que é o hoje, tá, à eleição, que é o ponto B. O que é importante, pessoal? Quando você tem um time, você pode até ter quando você está disputando uma campanha para vereador, você até pode ter uma pessoa que é o vereador, tá? Mas existe um time por trás desse vereador. E pelo que eu estou entendendo, é isso daí que vocês estão compondo, ou seja, o caminho é esse, o caminho está certíssimo, né? Agora existe uma longa trajetória para poder ser cumprida, existe um longo treinamento e existem posicionamentos, existem estratégias para que vocês possam utilizar. Enfim, eu gostaria de convidar vocês também, no sábado que vem, exatamente no dia do jogo do Flamengo, no dia 23, eu vou fazer uma aula muito importante, um aulão, né, sobre as principais estratégias, e a gente vai falar sobre essas, como se preparar, como estudar, como se capacitar para essa eleição de 2020, que a gente acredita que vai ser uma das eleições mais disputadas da história aí do Brasil. Principalmente porque uma das deliberações do STF agora que a eleição você vai poder fazer um impulsionamento da sua campanha pela internet. Então, assim, os partidos vão receber um bom montante financeiro e você precisa de estar dentro desse sistema. Então eu convido vocês, sábado, dia 23, às 7 horas da manhã. Por que 7 horas da manhã, Rodrigo? Porque às 7 horas da manhã quem faz campanha acorda cedo, né? Então você precisa de estar empolgado, você precisa de estar preparado para poder fazer uma campanha ao longo do dia. Quando você pega e recebe informações de noite, você tem que passar a noite inteira, dormir, para no dia seguinte colocar aquilo ali em prática. Eu sempre acreditei que, por exemplo, quem já fez o exército, né? O exército, o toque de chamada, ele é feito de manhã, né? Nas lojas aí, os grandes varejistas, os grandes atacadistas, a equipe que é vencedora, a equipe, o toque de chamada é feito de manhã. Então por isso que é 7 horas da manhã. Sábado, dia 23, 7 horas da manhã, a gente vai ter essa aula. E é óbvio, quem estiver participando dessa aula vai ter aí um lançamento do nosso treinamento Você Candidato. E quem estiver participando dessa aula, é claro que vai estar entrando em um time, em uma comunidade, com muito mais vantagens do que quem não estiver. Então, grande Daniel, um abraço para você e vamos lá, a gente está junto e vamos continuar essa nossa trajetória aí. Um grande abraço, meu amigo.